Olá, amigos. Dando seguimento às entrevistas do universo do compliance, convidamos hoje o renomado professor Marcos Bittencourt. Advogado da União, professor mestre da Escola de Magistratura Federal do Paraná e conhecido e respeitado professor de inovação. Agradecemos a sua disponibilidade e seja muito bem-vindo à Compliance School. Muito obrigado. Professor Bittencourt, você tem falado constantemente sobre a importância na mudança comportamental, como força motriz para alcançarmos o sucesso profissional e pessoal. Com o desafio de implantar compliance nas companhias, os gestores sabem da importância do fator comportamento para atingir esse objetivo. Com a sua experiência e conhecimento, você entende que os ambientes corporativos estimulam a mudança comportamental quando o tema é ética profissional? Realmente, professor Marcos, eu acho muito interessante essa nova visão que o compliance traz, tanto para as empresas, mas principalmente para os seus colaboradores. Essa imersão que é necessária neste universo, agora com um sistema, uma filosofia do compliance, vai exigir muito em termos de comportamento e conhecer o comportamento humano das pessoas que fazem parte da nossa equipe, além de necessitar também de um aprofundamento técnico. Então é muito comum as pessoas falarem que compliance não é algo que já existe, algo que nós já deveríamos praticar. Essa filosofia parte necessariamente de uma mudança de comportamento. Por isso o aspecto ambiental, a filosofia da empresa, que como nós sabemos tem que partir sempre esta proposta de mudança da alta administração. Do contrário, nós não vamos conseguir transmitir esse pensamento, este exemplo que é o mais importante, para inspirar realmente os colaboradores das nossas empresas, das nossas instituições. Então, antes de tudo, partindo desse comprometimento, acho muito importante nós falarmos do compromisso desta alta administração, transmitindo um exemplo, não apenas em palavras, mas em ações. Isso que vai permitir que, como nós até conversávamos, uma imersão real por parte dos colaboradores nessa mudança não apenas de pensamento, mas uma mudança de ação, uma mudança de comportamento das pessoas. E a partir disso, nós temos que cada vez mais investir em educação, em aprendizado. É algo que se fala muito em termos de inovação, que atualmente uma característica, uma qualidade que nós temos que buscar no próprio mercado são pessoas que têm que desaprender muitas coisas que já aprenderam, mas têm que buscar, antes de tudo, um aprendizado novo e constante. Tem, como se diz normalmente, de esvaziar a xícara para colocar até um conteúdo novo, tanto no aspecto técnico, mas principalmente comportamental. Mas, ok, os ambientes corporativos são altamente competitivos, né? Tanto internamente como externamente. É um ambiente concorrencial. Essa pressão sobre metas, sobre resultado, né, essa pressão diária sobre se atingir objetivos em curto prazo e com a maior eficiência, e alguns gestores, né, batendo na mesa fortemente, falando, né, façam o que for preciso. Você acredita que isso estimula o comportamento ético das pessoas ou é um caminho contrário? É complicado, muitas vezes, quando nós falamos deste atingimento de metas, que normalmente a empresa estabelece para nós, e até em comparação com o próprio mercado, em comparação com as concorrentes. E esta exigência cada vez maior por resultados, infelizmente, às vezes nós vamos encontrar alguns atalhos que não seriam legítimos. E eu não diria nem a longo prazo, eu diria que até a curto e médio prazo, digamos assim, essa fuga do aspecto ético vai cobrar um preço muito alto. O que eu tenho encontrado atualmente, antes de tudo, até falando no aspecto de malandragem, que às vezes eles falam no próprio mercado,
A grande malandragem que nós temos atualmente é sermos honestos. Mas quando eu falo no aspecto de honestidade, eu não quero ir para um aspecto também de moralismo, mas antes de tudo, como nós havíamos conversado, de comprometimento. Então até eu falo a respeito disso nas minhas aulas, da importância, por exemplo, da pontualidade. Você assumiu um compromisso num determinado horário com uma pessoa e você, respeitando este horário, você consegue colocar na cabeça daquela pessoa com quem você se comprometeu que você realmente vai cumprir o que você acertou anteriormente. Sim. Então, este compromisso que nós adotamos em relação com as pessoas que trabalham dentro da empresa para formar uma equipe e a partir desta equipe nós atingirmos as metas, é muito importante para nós olharmos para o lado realmente como um conjunto. Esta luta por individualismo, e é algo muito complicado isso, né? O individualismo às vezes nos cega, porque estimular uma competição de maneira errônea dentro da empresa pode prejudicar a curto, médio e longo prazo a própria instituição. O efeito borboleta. É o efeito borboleta. Sim. E nós vamos ver principalmente o seguinte, o grande caminho, a grande direção que nós temos que dar é levar com seriedade, com integridade, com comprometimento as tarefas que nós nos permitimos ou nos colocamos à disposição para fazer. E é muito interessante até quando eu falo isso nas universidades, eu digo que você pode começar pela própria universidade uma preocupação em termos de integridade, um comportamento ético. Quando, desde o primeiro período da faculdade, você vai participar de um trabalho em grupo, e se você resolve por uma questão de atalho, uma questão de malandragem, em termos de amizade, você coloca apenas o meu nome no trabalho, que eu não vou fazer nada, fique imaginando daqui a 3, 4, 5 anos, quando você estiver realmente no mercado de trabalho. Sim. Qual é a tua imagem perante aqueles teus amigos? Será que eles vão te convidar para algum projeto? Porque daí eles não vão ser tão camaradas apenas para permitir que você coloque o seu nome no mercado. Então, a preocupação no aspecto ético, para respeitar logicamente as metas, porque as metas são muito preciosas, um grande objetivo para estabelecer a nossa direção. Sim. Mas algo que eu tenho falado muito é o seguinte, qual é o método, qual é o sistema que nós devemos adotar para alcançar este resultado? O que nós fazemos no nosso dia a dia para alcançar aquele resultado? Para ir talvez além deste resultado que foi estabelecido. Então, uma frase que eu achei muito interessante, que eu li num livro chamado Hábitos Atômicos, do James Clear, é a seguinte: vencedores e perdedores, eles têm o mesmo objetivo. A grande diferença é o sistema, aquilo que você faz no seu dia a dia. Mas tanto o vencedor como o perdedor, ele quer ser campeão. Exatamente. Nós temos que adotar um método, um sistema. Quais são os pequenos desafios diários que nós mesmos estabelecemos para chegar até esse resultado? Muito bem. Eu recebi uma pergunta de um jovem profissional, né, esses dias que a gente inclusive foi dar uma palestra numa universidade, né? Ele virou para nós e perguntou: ética profissional é uma inovação no comportamento? E eu lhe faço essa pergunta. Você acredita que ética profissional é uma inovação no comportamento desses jovens que estão entrando no mercado e que vão precisar se adequar a exemplo de programas de compliance? Eu acredito que esse espírito que deve se formar, e como nós conversamos às vezes é dentro do próprio espírito familiar, Sim. Passa por uma instituição, seja um aspecto educacional e depois para uma instituição mesmo profissional, quando você entra, realmente arregaça as mangas para o mercado de trabalho, nós temos que analisar esse aspecto ético como uma forma realmente de inovação para nós conseguirmos agregar mais valor aos nossos produtos, aos nossos serviços, mas antes de tudo à nossa equipe para realizar um determinado projeto.
eu acho muito interessante que atualmente se fala em adocracia. Então, antigamente se falava muito em termos de respeitar o cargo que a pessoa ocupa. Então, o poder estava no cargo, era chamada burocracia. Burocracia. Só que o poder no cargo não significa que necessariamente você vai alcançar um resultado. Então começou a se falar muito em meritocracia. Então o poder estaria no conhecimento. Sim. Mas a gente sabe que o conhecimento puro e simples, sem ação, também não vai gerar grandes resultados. Por isso é muito comum em algumas empresas, nós já encontramos até em bancos isso, nós encontramos a chamada adocracia. O poder atualmente está na ação. Pequenas equipes se formam dentro das empresas para alcançar um determinado projeto, um período curto de tempo, talvez 6 meses, 1 ano. Essas pessoas dos mais variados grupos, matizes, vão se reunir para um projeto. Ao realizar esse projeto, vai se desfazer essa equipe. E o aspecto ético fica muito claro nesse momento. Se Inclusive você conseguiu, aquele da universidade, né? Inclusive buscando aquela chamada da universidade. Exatamente. Esse grupo se reuniu e teve um resultado positivo. Cada um teve a sua entrega. Né? É uma metodologia que é utilizada nos filmes de Hollywood. Né? Pessoa pega um diretor, um ator, uma atriz, né? cinegrafista, eles se reúnem, vão criar um filme, um projeto. O filme pode ter um sucesso, pode não ser assim tão fabuloso, mas vai ter um resultado, as pessoas se espalham, mas aquela obra tem um pouquinho de cada um. E através desse processo, dessas atitudes dos membros da equipe, principalmente levando o aspecto comportamental e o aspecto ético, vai levar adiante outros projetos para estes profissionais. Então, novamente, né, a gente fala muito de liderança dentro das instituições, mas nós temos sempre que pensar numa liderança dinâmica. Às vezes nós lideramos, às vezes nós somos liderados. E afastar um pouquinho o ego e saber quando que nós temos que vestir o papel de um liderado, deixando que alguém tome naturalmente a frente de uma determinada ação, de uma determinada atividade, isso vai ser muito importante para os resultados de qualquer instituição no futuro. Com certeza. Acredito que suas palavras ajudam a orientar, né, os jovens profissionais ou profissionais já atuantes que não se deram conta, né, da importância dessa mudança comportamental. Que o ambiente de negócios, o ambiente de trabalho, essa forma colaborativa em relação à ética é que vai e possibilita a transformação. Se nós continuarmos, né, com aquele individualismo ou aquele sentimento de que somos donos do próprio sucesso, nós vamos cometer um erro e provavelmente teremos uma dificuldade de evolução como pessoa e como profissional. Quando escuto as palavras do professor Bittencourt na internet, as suas mensagens que nos caem muito bem, eu fico pensando o quanto é inovador um profissional com esse conhecimento poder, né, através daquela câmera de vídeo, nos proporcionar tantos ensinamentos para que a gente promova a mudança comportamental nossa. Espero que o professor continue a trazer essas mensagens e que nos ajude, tanto a Compliance School, né, como os profissionais engajados nesse movimento chamado Compliance, a construir esse país de uma forma diferente. Professor, muito obrigado pela sua visita e espero recebê-lo novamente. Para mim foi uma honra estar aqui, até quando recebi o convite do professor Marcos, fiquei muito feliz e aumentou a minha responsabilidade, porque a Compliance School já se destaca no nosso mercado de trabalho como algo sólido e nós temos que ficar próximos desta influência positiva que são vocês. Muito obrigado. Muito obrigado e até outro dia. Até a próxima.